nossa aula de geografia desta semana, 113, 114, depois a 116 e 117. História em quadrinhos. Pinha, pinhão, araucária e reprodução. As araucárias são árvores muito belas e sua semente, o pinhão, é um delicioso alimento. Além dos seres humanos, muitos animais que habitam a mata das araucárias se alimentam dos pinhões. A reprodução é favorecida especialmente pelo vento, que carrega os pinhões a uma distância de até 50 metros da árvore de origem. Mas há também outro método, secreto, de reprodução dessa grande árvore. Muitos animais, como a gralha azul e o esquilo, levam os pinhões para outros lugares e os enterram, guardando-os como reserva de alimento, mas depois se esquecem de onde os enterraram. Assim, rapidamente, a semente germina, transformando-se em uma nova árvore. Então, a gralha azul e a araucária. Para entender essa história, um outro personagem deve se juntar ao nosso enredo. O pinheiro paranaense, cientificamente conhecido como Araucária angustifolia. Na verdade, o populismo a respeito da gralha azul se deve a um fato bizarro, em que a gralha azul é uma ave inteligente. Teria o hábito de enterrar pinhões para, no tempo do inverno, ter um estoque de comida. Mas digamos que a inteligência tinha limites. Na maioria das vezes, ela esquecia onde enterrava os pinhões e assim garantia a disseminação das araucárias. Então vejam aí, né, como é o processo de reprodução dessa árvore, como ela se reproduz, né, através da ajuda da gralha azul e de outros animais. Então, depois reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões. Por que é possível dizer que a gralha azul ajuda na formação da mata de araucárias? Então, porque ela ajuda a espalhar e enterrar a semente da araucária, né? Por que o autor da tirinha escreveu a palavra inteligente, entre aspas? O que ele quis dizer com isso? O pássaro é inteligente o suficiente para guardar a semente, mas não o bastante para lembrar onde guardou. Assim, seu ato de inteligência é apenas instinto de sobrevivência, perfeitamente comum entre os animais, incluindo os seres humanos. Em sua opinião, o que acontece com animais como a gralha azul e o serelepe quando a mata é derrubada? Então, né, se a mata é derrubada e eles costumam comer, né, as pinhas, eles perdem sua fonte de alimento e proteção e ficam expostos à fome e a predadores. Você acha importante a criação de reservas onde a mata seja protegida? Por quê? Sim, porque a criação de reservas é uma forma de garantir legalmente que as áreas onde vivem as espécies de fauna e flora serão conservadas. Que atitudes podemos tomar para a conservação da mata de araucárias? Combater o desmatamento é a principal ação para conservar essa importante formação vegetal do Brasil, né? Então, não ficar derrubando as árvores é importante. Retomada. O umbuzeiro é uma árvore da caatinga. Dela, tudo se aproveita: fruto, caule, raiz e folhas. Os frutos são muito apreciados e consumidos pela população. Em algumas regiões de Caatinga, é até mesmo considerada uma árvore sagrada, por prover alimento e diversos outros benefícios. Assim como outras plantas da caatinga, o umbuzeiro perde suas folhas em um período do ano. Com base no que você estudou até agora sobre essa formação vegetal, responda: por que isso acontece?
Isso acontece porque, assim como outras árvores da caatinga, o umbuzeiro perde as folhas para evitar a perda muito grande de água nos períodos de seca. Leia o texto a seguir. O cerrado tem mais de 11.000 espécies de plantas, um absurdo de riqueza biológica que só existe no Brasil. Temos um potencial mal conhecido, imenso, e que estamos literalmente cortando pela raiz antes de usá-lo. Estamos substituindo essa variedade toda por 5 espécies: soja, milho, milheto, algodão e arroz, todas culturas exóticas. O assunto do texto é a riqueza do cerrado. O que o autor do texto quer dizer com a frase "temos um potencial mal conhecido, imenso, e que estamos literalmente cortando pela raiz antes de usá-lo"? Então, o autor está dizendo que a vegetação do cerrado é muito rica. O ambiente ainda não foi estudado, nem conhecido totalmente, está sendo destruído, desmatado. As plantas e os animais existentes nessa vegetação estão desaparecendo para dar lugar a plantações de apenas 5 espécies de plantas cultiváveis. As formações vegetais que estudamos vêm passando por transformações, estão sendo devastadas. Reveja o que estudamos e complete a tabela a seguir com as informações pedidas. Então, vejam aí, né? Cada tipo de vegetação, os estados brasileiros onde existe esse tipo de vegetação, quais são os motivos por que essas árvores são cortadas, são devastadas, e quais são as consequências disso para a natureza e para a sociedade. Então, observe aí a tabela e corrija com bastante atenção. Então, aqui também é a continuação da tabela, tem todos os tipos de vegetação existentes no Brasil, e corrijam aí com atenção. Esta foi a nossa aula de geografia desta semana.